senhores, muito boa tarde. É um prazer falar com vocês. Eu me chamo João e esse aqui é o Matraca Podcast. E eu estou aqui acompanhado com o Marcos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse primeiro episódio do Matraca Podcast. Então, pessoal, é um prazer falar com vocês, Sorriso, região. Dizer para vocês que esse aqui é um início de um projeto que começou há mais ou menos uns 2 anos, né? Nasceu no coração, né? Com o maior carinho, a gente trabalhou em cima disso aqui. E o Matraca ele vem para somar, a gente quer somar com a comunidade, chamar as pessoas para participarem. É um lugar, é um canal onde você pode falar abertamente, onde você não vai ser cerceado, né? Você pode opinar, você pode acompanhar sempre. A gente vem para somar e pede a sua participação e a sua colaboração. A gente pede que vocês nos acompanhem nas redes sociais, curtam nossas páginas, colaboram conosco, porque a gente só tem projetos bons aqui para esse canal, certo? E a gente também tem algumas pessoas que já nos apoiaram, que estão conosco, né? O pessoal da Dot Colors, o André, ele já ofereceu os serviços dele aqui para o estúdio. A Sônia Marcolan também nos apoiou. E assim como esse pessoal, a gente pede o apoio de mais empresas que queiram nos apoiar, que queiram nos incentivar com mais esse projeto. É isso, Marcos? É isso aí. Quero reforçar o convite aí para que curtam em nossas redes sociais o perfil do Matraca Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilhe, comente, mande suas perguntas, dúvidas, sugestões de convidados. Hoje nós temos um convidado muito especial para estrear esse programa. Gostaria que o João apresentasse aí, convidasse o convidado. Ele já chegou, será? Eu já vi ele aqui, ele já está nos nossos estúdios e é um cara que foi escolhido com carinho, ele também nos escolheu, nos deu essa oportunidade. Assim como ele, né, a gente reforça que vocês também acreditam no nosso projeto, que é um projeto de fortalecimento, é um projeto onde a gente quer debater ideias e não pessoas, né? Nós queremos discutir a política, nós queremos discutir a economia, nós queremos discutir o desenvolvimento regional como um todo, né? E esse convidado, ele tem bagagem, tem experiência, é uma pessoa muito querida na cidade, muitos de vocês já devem conhecer. E com vocês, então, o seu Anildo Pazinato. Muito prazer, seja bem-vindo, seu Anildo. Obrigado, João Oliveira. Obrigado, Marcos Lima, pelo convite. Claro, existe uma responsabilidade aí de estar estreando esse belo projeto que vocês montaram aí. Eu acho que isso é muito bom, é muito produtivo para a cidade, né? Torcer que o Matraca Podcast aí dê um up aí É isso aí. nas novas ideias, né? E a gente está aí, né? Com certeza apoiando e ver o que dá, né? A honra é nossa, Nildo, em te receber aqui. Obrigado por ter aceito esse convite aí e estrear esse programa. A nossa agenda também já está fechada para os próximos 5 programas. Isso. Com bastante pessoas aí bem interessantes da cidade aí. Reforçando que o nosso programa ele possui uma ideia aí de trazer essa abertura de informação para Sorriso e região, né? E vamos começar aí então com a sua história de vida. O senhor é um sorrisense nato, o senhor veio de fora, assim como vários sorrisenses. Como que é a história? Como que o Anildo chegou em Sorriso? Então, Marcos, Sorriso é uma terra abençoada, para começar, né? Foi um local onde ele escolheu para construir a família, né? Acho que é um local assim procurado por muitos brasileiros, vamos colocar assim, porque aqui é uma terra de todos, né? Aqui são misturas de vários, de todas as regiões brasileiras, né? Então acho que é isso aí que fez com que eu também escolhesse Sorriso e cheguei aqui. Já para agora no próximo dia 1º de abril, completa aí 36 anos de Sorriso, né? Aniversário junto com a cidade. Praticamente junto com a cidade. São poucos dias de diferença da minha chegada para a emancipação, né? Que bacana. E na época, Sorriso, como a maioria sabe já, né? Sorriso era apenas uma pequena vila, né? Mas com uma promessa de crescimento muito boa, né? E início aí de grandes projetos, na verdade, né? Estavam descobrindo como que se produzia o arroz no cerrado, soja no cerrado.
Então, isso é interessante para a economia do município e, claro, com isso alavancar toda essa estrutura que estamos aí, né, vendo o que está acontecendo hoje, né? Era imaginável, nessa época que o senhor chegou aqui, que fosse se transformar na cidade que é hoje? Era possível imaginar esse Não, desenvolvimento no que está hoje? não. Menos de 40 anos, né? Menos de 40 anos o Sorriso tem essa grandeza. Não, sem dúvida nenhuma, ninguém conseguiria imaginar o que é hoje, né? Aham. Claro que o pioneirismo, né? Igual nós tivemos aí com os colonizadores de Sorriso e muitos outros que vieram nessa época, uns até antes, né? Nós temos pessoas aí com 40, 45 anos de Sorriso, né? Então a gente tem que dar parabéns e até agradecer a essas pessoas que foram os pioneiros, mas eu acredito que nenhum deles imaginaria que um dia, né, Sorriso seria o que é hoje. O senhor é um pioneiro, então, em Sorriso também. Podemos Estamos aí considerar como pioneiro de Sorriso. realmente, Marcos, estamos aí há 36 anos. Que legal. 36 anos. Bacana. Mas o senhor veio para cá sozinho, veio com a família? Como que foi essa? É interessante saber a história das pessoas, porque é lá que começa, né? Lá que é o nascedouro daquela vida de sucesso. E hoje o senhor é considerado um empresário de sucesso, uma pessoa de sucesso. Mas esse sucesso, ele tem um antes, né? Como que foi esse antes? O senhor veio sozinho? Veio conhecer alguém lá o senhor veio do Sul, né? Na verdade, eu sou do Sul, né? Só que antes de vir aqui para Sorriso, eu morei um tempo em Terra Nova, né? E lá eu trabalhei alguns anos no garimpo. E aí depois de várias e várias malárias, né? E o que me sobrou foi apenas uns trocadinhos para eu conseguir vir embora para Sorriso. E foi o que eu fiz, né? Eu cheguei aqui em Sorriso dia 1º de abril. E a minha primeira noite em Sorriso foi num hotel, né? Peguei um hotel com a Não trouxe ouro na bagagem, nada? É o que menos tinha, né? E aí foi bem difícil a minha chegada, porque eu vim sem condições nenhuma, sem dinheiro, e profissional. Eu não tinha uma profissão, na verdade, na época, porque a minha vida toda foi como agricultura, né? Lá no Sul, pequeno sitiante, né? Meu pai sempre foi um pequeno sitiante. E eu não tinha uma profissão, chegar com uma profissão, né? E aí eu cheguei aqui, eu sei que no começo foi bem complicado, né? Não tinha praticamente nada de estrutura, energia, água, era uma época bem complicada, né? Só que, tipo assim, ela era complicada para a gente olhar ela hoje, né? Porque hoje nós estamos acostumados com muitas mordomias. Conforto, né? Claro, com certeza. Sim. E na época a gente tinha praticamente aquilo que nós tínhamos num sítio. Era o conforto da época. Era o conforto da época, exatamente. E aí eu sei que os meus primeiros serviços de Sorriso, eu carpia lote, furava fossa. E começamos por aí. Mas graças a Deus, sempre com muita vontade, né? Que bom, que legal. E é interessante, né? Porque essa é a história de muitas pessoas aqui, né? A gente até brinca que não é fácil você encontrar alguém que nasceu aqui. Quase todo mundo veio e teve uma história com muitas dificuldades. A questão é que muitos desistiram, né? Muitos voltaram, retornaram, né? Mas assim, muitos persistiram e hoje, graças a Deus, acho que Sorriso, nós devemos muito do que Sorriso é hoje a essas pessoas, esses pioneiros, né? Com certeza. Eu acho que a fé dessas pessoas, o sonho, o que vai dar certo, né, em cima disso, né, que se trabalhava na época, né, porque eu acho que o ser humano, ele é movido por sonhos. Se você não tiver meta, se não tiver o sonho teu definido do que você quer lá na frente, desiste, né? Porque existe épocas boas, mas existem épocas ruins também, né? Sim. Mas só que essas épocas ruins, elas não são para você desistir, mas sim para se fortalecer, na verdade, né? Porque tem muitas pessoas que reclamam, mas não parte para a briga, né? Ele não vai para o trabalho, né? Então, o que acontece? Eu penso dessa forma. Tem muitas pessoas que reclamam, mas elas não fazem por merecer, digamos assim. Porque quando uma pessoa quer e quer de verdade, ela faz acontecer. Ela faz acontecer e consegue, né? Porque aquilo que você sonha, se você correr atrás e buscar, você busca e consegue. Sim. O senhor trabalha de madrugada, então, sonha, né? Davi, aquela imagem lá tá pronta por aí? Aos ouvintes, o Anildo, ele é o idealizador do Recanto da Viola, mas antes disso também teve uma rede de informática, a Rede Visual,
Que era uma franquia da Visual Media, né? Começamos com a Visual Media franquia, depois deixamos a franquia e montamos Quantas escolas o senhor tinha na época? Três escolas, né? Aqui, Nova Mutum e a Zona Leste, né? Eram 3 escolas. Aí depois a gente colocou dentro dela, colocamos a agência de emprego, né? Que era a ideia nossa, né? O projeto completo era formar o aluno, né, na área de informática e cursos técnicos e tal, né? E encaminhar ele para o mercado de trabalho, né? E isso foi feito durante 14 anos, né? O senhor é um empreendedor e um empregador, então, né? Podemos entrar nessa linha, João, em relação à qualificação, mão de obra, principalmente aqui em Sorriso e região. Qual que é a dificuldade que o senhor encontra hoje como empreendedor? O senhor já teve a agência de emprego, passou por isso. Qual que é a dificuldade em encontrar profissionais para qualquer ramo que seja? Hoje o senhor tem o Recanto da Viola, o ramo seria de restaurante, atendimento ao cliente. Isso. Mas nós sabemos que a dificuldade tem em outros setores também. Qual que seria a maior dificuldade em relação a encontrar profissionais? Eu penso assim, a nossa região, por ser uma região próspera, as pessoas vêm por vir para Sorriso, né? Eles não se preocupam em vir já formados com alguns... a maioria vem para buscar serviço, mas qual que é o serviço, né? E tem muitas pessoas que eles não se qualificam, né? E hoje, se você entrar... uma das áreas, igual você comentou, da área de atendimento ao público em restaurante, lanchonete e restaurante, nós temos uma deficiência muito grande nessa área. Porque não existe treinamento, as pessoas não buscam esse treinamento. Então, essa é uma das deficiências de conseguir bons funcionários aqui em Sorriso. E não é que não tem pessoas, tem muita gente, muitas pessoas. Mas só que isso daí, eu acho que até o próprio poder público, ele deveria investir mais nessa área de treinamento e as pessoas ganharem mais. Porque quando você está treinado, você está apto a assumir um trabalho como atendente, garçom, cozinheiro, qualquer ramo, estou falando nessa área. Sim. Mas em todas as áreas, hoje, se você tiver 100 profissionais prontos, você emprega eles num dia. Aqui em Sorriso emprega num dia, tenho certeza disso. Porque eu hoje contrataria, tipo assim, se eu achasse 10 bons profissionais na área do restaurante, contrataria os 10. O senhor emprega quantas pessoas hoje? Lá eu tenho 12 funcionários no Recanto da Viola, mas eu trabalho com bastante diaristas, né? Porque o meu estabelecimento, por enquanto, ele funciona com mais clientes no final de semana, sábado e domingo, né? Então chega a trabalhar até com 45 pessoas nos finais de semana. Então a gente vê uma certa contradição até, né? Porque a gente vê várias aberturas de vagas de emprego, né? Sendo anunciadas, e por outro lado, desemprego. Então seria essa desqualificação que causa essa contradição, né? Tem vagas de emprego, mas não tem as pessoas qualificadas, né? Exatamente. Um dos problemas é esse, né? A pessoa ela não se preocupa em... Eu sempre falo para os meus funcionários, principalmente para os mais jovens, né? O que vocês têm que fazer? É fazer cursos. Aí você trabalha de servente de pedreiro, por exemplo, mas tem um curso lá, nós temos várias empresas aqui, até empresas federais aí, ó, que dão cursos Sebrae, gratuitos, né? Um deles, né? Sim. Dão cursos gratuitos, tem um curso de culinária, mas você trabalha de servente de pedreiro, vai lá e faz, sabe? Coloca no currículo. Essa é o sonho que o senhor teve numa madrugada e desenhou numa cartolina? É exatamente ele. Esse daqui foi o Recanto da Viola, esse, na verdade, foi a ideia que eu tive, né? De fazer o Recanto da Viola imaginando dessa forma, né? Aí, se você analisar ele hoje, for lá e visitar ele é praticamente isso daí, né? Nós temos a próxima imagem, né, Davi? Olha lá. Viu? Nós estamos preparados aqui, tá vendo? Muito bom, olha. Então, e agora tem mais uma etapa, né, acontecendo, né? Qual que é essa etapa? É a do Aquapark, né? Ela não aparece nessa imagem, mas nós temos ela também. Nós estamos montando um Aquapark lá com quase 5.000 metros de piscinas, restaurantes, choperia. Vai ser um local, assim, para Sorriso, um belo espaço, assim, para turismo. Muito, muito forte. A gente vai estar... o investimento é bastante alto, mas com certeza, igual acreditamos em Sorriso há 36 anos atrás, né? E eu escolhi isso para essa cidade para criar minha família.
Eu acredito que os projetos novos que estão chegando, dessas pessoas antigas e de pessoas que estão trazendo novos projetos de fora também, é isso aí. Sorriso vai ser, já é e vai ser muito, muito grande. Eu penso E assim. Esta imagem é importante. Qual que é o segredo do sucesso? Né? Não é para falar assim, o segredo do sucesso é trabalhar, porque antes de trabalhar tem um planejamento, um sonho. Qual que é esse segredo? Olha, Qual que é o pontapé inicial ali? eu acho que você tem que se... como eu te falar? O trabalho vem em primeiro lugar. E acreditar em você, né? Esse é uma das partes importantes do sucesso, porque se você não acredita naquilo que você pensa em fazer, se colocar no papel um projeto, um sonho, você não consegue alcançar ele. Porque é a mesma coisa, você chega na rodoviária, eu penso assim, chega na rodoviária, você vai resolver viajar, beleza, chega na rodoviária, aí você vai no guichê lá e compra uma passagem. Aí o atendente vai te perguntar para onde? Não, para qualquer lugar. Qual que como que daria para falar? Sem destino, sem rumo. Como que aconteceria isso para frente? O lugar que qualquer um escolhe para você. Não, ó, vai por aqui que aqui tá bom. Aí você vai lá, chega lá, você volta, porque você não tem uma finalidade daquele local que você escolheu para ir. Entendeu? Então, eu acho que o sucesso, ele é realmente... Ele é trabalho, mas coordenado. Você monta um projeto, né? E coloca isso no papel e corre atrás. Colocar no papel na prática, né? Conforme foi mostrado ali, né? Porque assim, a imagem você guarda, você, né, grava ela, né? Palavras nem sempre, né? Então, eu acho que é isso daí. Você tem que buscar aquilo que você sonha e coloca no papel e vai para cima. Eu acho que essa questão de sucesso também ela é muito subjetiva e muito pessoal, né? Para algumas pessoas, sucesso é ter dinheiro. E para outras, não precisa ter dinheiro. Ela quer ter paz. Então, é a mesma coisa se eu perguntar para o senhor o que é felicidade. Ah, felicidade é ver meus netos correndo na minha casa. Para outro, nem é ter neto. Então, eu acho que sucesso, felicidade são coisas muito abstratas de cada um, né? Agora, lógico, como empreender, como ganhar dinheiro, como ter notoriedade na cidade onde vive, eu acho que esse é um caminho que a gente pode discutir palpável. Inclusive, essa questão que vocês estavam falando de emprego. Sorriso tem um problema, sempre teve, desde que eu moro aqui, que é a questão de formação profissional. Eu conversei com um corretor de imóveis outro dia que ele estava vendendo lotes industriais. E ele me falou que todas as empresas que ele visitou na cidade, nenhuma falou assim, ó, eu não vou te comprar esse terreno porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não tenho cliente suficiente para vender. Não, nenhuma quis comprar o lote porque não teria funcionários para trabalhar se ampliasse a empresa. Então, esse é um gargalo e é uma coisa que precisa ser discutida. Talvez entre os próprios empresários, entre Senai, Sebrae, esses órgãos que fazem treinamento e aperfeiçoamento profissional, né? Porque é uma coisa que precisa sim ser trabalhada. A nossa mão de obra precisa sim ser melhorada se a gente quer ser competitivo e não ficar só dependendo da sojicultura ou do agronegócio, né? Se a gente... O agronegócio, ele depende de bons funcionários, claro, né? Hoje nós temos máquinas aí que, né, tem que fazer uma faculdade boa para conseguir ligar fazer ela, uma né? especialização. Tudo no piloto automático. Então eles têm grandes empresas, né? O agronegócio, ele é formidável, né? Ele administra, eles exploram grandes lavouras, né? Com menos funcionários do que o micro, pequeno e o médio empresário precisa, né? Você pega uma pizzaria, você pega... Cara, tem empresa aqui em Sorriso com 100, 80, 100, 150, 200 funcionários, né? Então essas empresas, elas só não expandem mais exatamente pela falta de qualificação. Porque as pessoas estão aqui, tem muita gente aqui. E tem como melhorar o salário dessas pessoas se elas trabalharem com mais qualificação. Então, eu acho que assim, dos maiores investimentos que deveria ser feito pelo poder público, principalmente, claro, depende da vontade de cada um, né? Sim. Mas eu acho que esse seria um nicho de mercado para melhorar como um todo.
se o poder público investisse um pouquinho mais nessa área aí, ou incentivasse quem investe. Né? Que, por exemplo, aqui em Sorriso, eu acho, né? Claro, a gente tem ideias, né? Mas tem muitos pequenos empresários e médios empresários que os que mais empregam, se você for analisar, é isso daí, né? Porque enquanto tem uma empresa grande, tem 20 pequenas, né? Então, eu acho que o pequeno e o médio empresário é dos que mais investem, empregam e investem. Né? Então, eu penso que o poder público, ele deveria se voltar um pouquinho mais. Eles têm esse apoio, mas eu acho que as empresas que vêm de fora são mais apoiadas do que as próprias as daqui né? Porque a gente vê pessoas aí enforcadas, digamos assim, mas deveria ter aquele olhar mais pelo poder público. Eu acho que teria que ter um olhar mais de pai. Acaba negligenciando os da casa em detrimento a quem está chegando, agradar o novo. Eu penso assim, porque assim, o novo é interessante, claro, a gente depende muito dessas pessoas que vêm de fora, empresários, porque eles trazem novidades excelentes. Tem muitas novidades, interessante, né? Que, por exemplo, a gente mora aqui, né? Eu estou aqui há 36 anos, então tem muitas pessoas que moram aqui há 5, 10, 15 anos e tem comércios que tem em Cuiabá, em outras capitais, em outros estados, que aqui não tem, mas nós não sentimos falta dele porque ele não existe, nós não sabemos que ele existe ainda, né? Entendeu? Então, essa novidade, claro que né? o empresário que vem de fora trazer isso é muito bem-vindo Sim. e tem que vir essas pessoas, porque com isso nós conseguimos construir uma cidade voltada assim, a uma grande cidade, uma grande metrópole, né? Mas nós temos o empresário daqui, aquele pequeno que está sofrendo, sabe? E ainda mais agora que nós saímos aí de uma pandemia, graças a Deus saímos, né? Mas saímos aí de uma pandemia e eu acho que teria que ter alguma coisa assim mais voltada para isso, entendeu? Principalmente nessa área de formações profissionais e seria isso. Tem algum outro tipo de incentivo para o pequeno empresário, para o empresário aqui de Sorriso, fornecido pela administração pública, para que o empresário se mantenha ali, ou ele tem que se manter pelo aquilo que ele está produzindo? Como que funciona? Eu não tenho muito conhecimento nessa área. Eu não busco muito esse lado aí. Eu tenho, até por causa da minha construção e do meu negócio um pouquinho fora da cidade, eu fico um pouco isolado nesse ponto aí. Mas sempre eles estão fazendo. Existem muitos cursos, existe sim, né? Mas eu acho assim, talvez tem a casa dos conselhos, tem várias, né? Que tem alguns incentivos, né? Autarquia, né, do município que dá esse suporte. Isso. Eu imagino que tenha. Agora, uma coisa que eu queria entender, assim, talvez até para o jovem que está nos acompanhando, essa sacada, Marcos, assim, porque eu lembro que Sorriso, ela nunca foi uma cidade, eu acho que é típico de cidades mais do interior, nunca foi uma cidade noturna, sempre foi uma cidade diurna. Os mercados fechavam 6 horas da tarde. Isso. Então, você precisava de alguma coisa depois, você tinha que ir já, né? Se preparar. A farmácia também não tinha. E não tinha à noite, né? E eu sempre vejo, eu fico observando isso no empreendedor. Como é que o senhor teve essa sacada? Porque assim, não foi simplesmente eu vou abrir uma escola. Então, o senhor viu um nicho, viu uma dificuldade de formar pessoas, por isso que o senhor teve a escola de formação profissional. Uma bela de uma sacada. Mas logo o senhor viu que Sorriso não tinha lazer. E aí, para mim que tá o pulo do gato. O senhor, um belo dia o senhor percebeu que não tinha, que o senhor tinha uma oportunidade ali. Eu acho que é por aí. O que o jovem ele deve observar, ele deve ir para esse rumo. Porque eu acho que o empreendedor ele vem para solucionar problemas, né? E o senhor veio, o Recanto da Viola, por exemplo, ele vem solucionar um dos problemas, que é a falta de lazer. Né? Que as pessoas muitas vezes elas reclamam que vem para Sorriso e não tem o que se fazer à noite. Hoje já até tem bastante, né? Graças a Deus estamos com bastante comércios à noite, bastante coisas legais, pubs. Tá. E o Recanto sem dúvida, é um deles, né? Então, quando que eu comecei com a Visual Media, e depois passamos para a rede visual, saímos da franquia, era exatamente isso. Era a cobrança que existia na época já
a falta de pessoas qualificadas. E quando nós iniciamos nessa área de computação, até os computadores na época eram pré-históricos, digamos assim. Pentium 1, 2 e 3. Imagina. Aqueles Nossa, MS-DOS era coisa e assim. tudo A mais. internet é aquela que... Discada. Aquela discada. Então, assim, imagina isso, você voltando nessa época, como que era a qualificação de uma pessoa nessa área, né? E já na época, os empresários, até era uma maneira de qualificar as pessoas, exigia lá que tivesse curso de informática. No currículo. E não tinha. Aí, né, bem nessa época que eu comecei, eram a minha e mais 13 escolas de informática, mas com uma dificuldade enorme de ensinar. Porque é difícil, né? O começo de você sair de uma caneta e do papel e ir para um computador é difícil, né? E foi onde que a gente viu esse nicho de mercado e as pessoas buscavam, tipo assim, desde o menor aprendiz, né? Chegou uma época que até eu legalizei o menor aprendiz também. E então, assim, nós compramos um sistema muito bom, que era o próprio sistema ensinava, não dependia de um professor para ensinar. Ah, que sacada isso aí. Isso era muito bom, era um bonequinho que falava e ia Isso eu pedindo... não sabia não, Marcos, nem que tinha isso aí. Excelente, assim, era fácil de formar. E nós chegamos a ter 1000 alunos na rede visual. Caramba. E, assim, eu sei que até onde colocava as bicicletas, nas bicicletários, uma bicicleta botava o cadeado na outra e fazia uns bolos de bicicleta, né? Porque na época não era moto, era bicicleta mesmo, né? Então, assim, a gente via a quantia que as pessoas buscavam isso. E hoje, essas mesmas pessoas que me procuraram naquela época, né, nos cursos de informática, levando as crianças, né, fazia promoções, e hoje são clientaços meus, né? Tem muito empresário, muitos gerentes, funcionários e tal, que foram clientes, que foram alunos da rede visual, né? E não tem ninguém que, tipo assim, mas eu aprendi uma coisa errada. Não. Sim. Aprenderam. Isso é legal. Então, isso que o jovem tem que entender, aquilo que eu falo. Vai lá e faz um curso, não importa de que, faz esse curso, mas vai lá e faz. Vai acrescentando um curso no teu currículo, sabe? O jovem ele tem que sair de casa, ele tem que buscar aquilo que ele... Porque se ele ficar dependendo de governo... É claro que o governo ele sempre ajuda um pouquinho, mas essa ajuda que vem de graça, essa ajuda que vem incentivada pelos órgãos públicos, né? Ele é dado. E o bom de você ter as coisas é aquilo que você conquistou. E gera dependência, né? Exatamente. O cidadão... E se você sair e buscar, você, tipo assim, com pouco tempo você deixa daquela ajuda de custo e você passa por ter, porque o sonho, ele depende de você. A realização de um projeto, a realização de qualquer coisa que você busque para a sua vida, ela depende apenas de você, sabe? Por que tem pessoas que conseguem um sucesso enorme e tem outro que não consegue? A diferença é na atitude, né? As pessoas têm que buscar. O jovem hoje, eu sei porque eu mexo todo dia com isso, e a dificuldade que nós temos com isso. Ele não sai de casa, ele não busca isso, ele sai para balada, ele sai para outras coisas, mas sair para buscar um conhecimento, poucos deles. E você pode, né, o jovem que vê essa matéria, analise isso. Olha as pessoas que buscam isso no dia a dia dele, se ele não tem mais sucesso, se a moto dele não é melhor, sabe? É isso que funciona. Aí, ó, os jovens que estão nos acompanhando aí, pega a visão aí com o seu Anildo. Uma aula de empreendedorismo e Ex- atitude, né? Nós estamos Exato. tendo aqui, inclusive nós, né? Exato. Sempre aprendendo. Claro, sempre Então, aprendendo. mas eu acho que é o caminho, né? Porque se você voltar na época dos nossos pais, da nossa época, né? Hoje eu estou com 60 anos, né? Mas se nós É a voltarmos idade do Marcos também, praticamente. se nós voltarmos nessa época aí, ó, naquela época, se você ficasse em casa por umas horas, não tinha vergonha de ficar em casa. Se sentir incomodado. Se sentia incomodado porque alguém podia me ver eu parado, né? Hoje não tem mais isso, sabe? Então, o jovem ele tem que ter essa iniciativa. Outro Mas dia o eu vi... jovem tem um pouco de limitação quanto a isso por conta de leis agora, né? Que não pode trabalhar, Não pode nada. não pode fazer isso. Eu vi outro dia né? até uma charge, Marco. Antigamente a mãe buscando a criança na rua, daí atualmente a mãe tirando a criança do sofá e levando pra rua.
tentando empurrar Vai pra brincar rua, um né? pouco, Sai vai. de dentro de casa. Aham, é verdade, né? É o celular para criança, né? Hoje está sendo mal isso daí, né? Porque Vamos soltar a matraca aqui. O senhor é um bolsonarista convicto, né? Se é bolsonarista, é convicto, né? Com certeza. Com E a certeza. gente pode falar isso porque nas suas redes sociais, que é público, tá lá ó, compartilhamento e apoio ao Bolsonaro. Tá stalkeando o senhor. Quero fazer uma pergunta bem direta, assim. O senhor acha que o Moro foi um mal necessário para o país? É uma pergunta a nível mais de política mais nacional, assim, mas é importante, né? Nós estamos aí no período de eleições presidenciais. Sim, tá aí, né? Estamos chegando mais uma vez nessa encruzilhada. Eu vejo nessa nova política, dá para se falar nova, Tá com retorno alto. dá para se dizer nova política, porque alguns de 10, 15 anos atrás não se importava com a política, né? Nós tivemos aí presidentas, né? Que, meu Deus do céu, né? Hoje você olha e você vê como que nós conseguimos passar por isso, né? Então, assim, na verdade, o que está acontecendo com o Brasil, essas mudanças todas, elas despertaram no ser humano, e não é só nos bolsonaristas, não, é como um todo, né? Despertaram no ser humano o interesse pela política, o interesse do futuro dos meus filhos, o interesse do que está acontecendo. Hoje a gente conhece os próximos ministros, que na época a gente não sabia nem quem eram os ministros, trocava e trocava. Hoje não, hoje nós temos consciência disso diariamente. Nossa, se o ministro vai sair, nós já estamos querendo saber quem é o cara que assume e tal, né? E eu acho que o Moro veio nessa balada, entendeu? Porque o Moro, quando que ele como juiz da época, ele fez um trabalho muito formidável. Se você for analisar, ele foi uma das pessoas que começou a despertar em nós esse interesse pela política. E uma esperança, né? Ele era tudo que nós tínhamos na época, né? Aí depois que surgiu o Bolsonaro e tal, e eu acho assim, ele cometeu uma gafe muito grande, um erro muito grande de fazer aquilo que ele fez na saída de ministro, né? E eu acho que ele se queimou muito com isso, né? Mas ele é uma boa pessoa, né? Mas a atitude dele que deixou a desejar agora nesse ponto. Porque ele poderia ele poderia ter continuado aquela trajetória que ele tinha criado e colocado na nossa cabeça aí que nós tínhamos condições de melhorar o Brasil ainda, né? Foi isso que a gente... O problema do Moro hoje, acho que politicamente falando, a galera bolsonarista não gosta dele, né? E os lulopetistas também não. Então, eu diria que ele está em maus lençóis. Não é à toa que disputa com o Ciro, né? Os 8% ali nas pesquisas, né? Se é que podemos confiar em pesquisas. Exatamente. Então, eu acho que assim, na verdade, o Moro ele tem que se preocupar com o que ele está fazendo hoje, né? Ele tem que achar o caminho dele. Ele largou a magistratura, né? Uma carreira de Exatamente, juiz federal para poder agora entrar na política, né? Mas é isso, acho que são escolhas, né? São escolhas. Tipo, nós estamos aqui hoje por escolhas feitas no passado. Sim. Né? Você não estaria aqui se você tivesse decidido ficar em casa assistindo o filme e em vez de ir para uma faculdade, você não teria se formado advogado. Com certeza. Quer dizer, todos nós escolhemos alguma coisa no passado que automaticamente trouxe nós até aqui, né? E são essas coisas que o jovem tem que fazer hoje. Escolher alguma coisa que dê futuro para ele, que daqui a 2, 3, 5, 10 anos, ele agradeça as atitudes para ele ter chegado a algum lugar, né? 2018, na onda bolsonarista, né, que elegeu inclusive o presidente, muitos políticos entraram nessa onda e utilizaram a imagem do Bolsonaro para se eleger, né? Mas nós temos visto ultimamente também aí, João, políticos utilizando ainda essa imagem. Surfaram a onda Bolsonaro. Na prática, aqui na vida real, tem atitudes socialistas e desse tipo de comportamento. Mas quando, por exemplo, o presidente vem visitar a região, ou vai visitar Sorriso, todo mundo quer posar do lado e dizer que é bolsonarista, porque sabe que ali dá voto, né? E eu acho assim, utilizar a imagem de um presidente que foi eleito por uma esperança, utilizar agora em 2022 é usar de má fé, eu acho, né? Dizer que é bolsonarista, sendo que na prática não é, né? Não é bolsonarista. Muitos políticos fazem isso, né? Acho que é uma maquiagem, né? Eu acho que assim, ó, aquilo que a gente estava falando antes, né? O Bolsonaro despertou em nós o interesse pela política.
né? Começou lá pelo Moura e tal. E hoje eu me interesso inúmeras vezes mais do que me interessava antes. Até meus filhos, nossa, a gente nunca falava de política em casa. E hoje nós falamos, nós discutimos, né? Ainda bem que são todos Bolsonaro, senão dava briga. E aí o que acontece? Deserdava. Esse despertar que aconteceu no brasileiro, nós se tornamos mais patriotas, né? Né, a gente anda com bandeira no carro, quer dizer... Antes tinha vergonha, né? Exatamente, não tinha esse interesse, né? Então o que acontece? Esse pessoal que andou surfando na onda do Bolsonaro é interessante, né? Você desperta uma coisa legal, e aí eu entro naquela onda. Então o que aconteceu? Não que eles se agarraram no Bolsonaro, mas eles entraram na onda do patriotismo, né? E quem é patriota ou quem estava junto com um patriota, tipo assim, voto nele. Esses dias eu até estava refletindo um pouco sobre isso aí que o Marcos, esse assunto que o Marcos tocou. Porque a gente sabe que hoje a política ela gira muito em torno de coligações, partidos. Por mais que as pessoas não gostam disso, mas isso é fato que acontece. E eu estava até analisando, eu não sei como que vai ser a nossa eleição presidencial, porque vamos falar de Sorriso, por exemplo. Sorriso, o nosso prefeito, ele é PSDB, né? Isso. E PSDB, a princípio, não sei se estará com o Bolsonaro. A princípio não, o que tudo indica não, né? Totalmente oposto, né? Como é que vai ficar isso aí, né? Porque no passado eu já vi um ex-prefeito pedindo voto para Dilma, né? Por força da legenda. Então eu acho que esse é um assunto que vai levantar muita discussão local. Eu vou falar logo aqui que o Rossato pediu voto para Dilma. Se ele quiser vir aqui falar aqui também, tá aberto aqui o canal para poder falar. O podcast Solta a Matraca não é com esse nome à toa, entendeu? Mas o Rossato pediu o voto para Dilma e agora ele segue aí o Bolsonaro e tudo. Na época ele fez isso com as melhores das intenções, né? Segundo ele, né? Mas claro que quem está de fora, né? Tem uns que apoiaram e outros foram contra, né? Óbvio, né? Política é política. Agora, essa tal de coligação é complicado. Se você for ver essa semana aí, as coligações feitas pela esquerda lá, né? Antes, um chamava o outro de ladrão, e hoje são candidato e vice, né? Caramba, tipo assim, até que ponto o ser humano, como político, ele se resguarda, aí como que você acredita uma pessoa dessa? As coligações, elas são... É diferente de constituir uma empresa, o senhor que é empresário, né? Por exemplo, você vai ter um sócio, né? Você vai olhar algumas situações que o senhor tem como valores, né? Como princípios para ter uma sociedade com aquela pessoa. E isso não se aplica à coligação, né? Acho que a coligação... Ela tem outros princípios, né? Que talvez nós desconhecemos, inclusive, quais são esses princípios. O fato é que inimigos viram amigos da noite para o dia e é assim, né, Marcos? É bem assim na vida real. A política ela é bem complicada, né? Como se diz, e o pior de tudo é que nós precisamos dela, né? Precisamos. Nós precisamos de pessoas boas no poder público, né? Porque eu acho que por mais que os empresários trabalhem, gere emprego, gere renda, divisas para o município e tal, mas se nós não temos um bom comandante, uma pessoa que realmente faça a distribuição correta na área pública, né, tanto como funcionalismo, na área de social, eu acho que assim, faz muita diferença um bom e um ruim prefeito, por exemplo, né, um governador, né, que tenha... A gente vê aí agora na pandemia, né, vários e vários governadores e prefeitos e tal, metendo a mão numa coisa que tinha sido enviada para salvar vidas e foi desviado. Então você vê, como que um político, um ser humano faz uma coisa dessa? Mas você já imaginou? Aí vem lá 5, 10, 15 milhões no caixa, onde você administra esse dinheiro, e aí você encaminha esse dinheiro para o outro lado e deixando... as pessoas que aquele que realmente precisa morrer muitas vezes, exatamente, né? De certa forma é um assassinato, né? E a gente viu aí, né, vários estados, no Nordeste, vários estados, no Amazonas e tal, coisas assim ridículas de se assistir, né? E aí agora nós vemos coligações, né? Mas então, pelo que o senhor falou, achei interessante.
nós às vezes temos algumas crenças, né? Algumas crenças, inclusive, que nos limitam de fazer coisas na nossa vida. Por exemplo, aquelas crenças de que política não se discute, religião não se discute, briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso existia muito. Eu me lembro que eu ouvi muito essas frases na minha própria família. Eu acho que essa falta de discutir isso é que talvez contribuiu, né, para o nosso sistema político brasileiro ser basicamente o que é hoje, talvez, né? E aí, voltando a falar dessa questão de Bolsonaro, que reativou essa questão de patriotismo, de bandeira. Porque às vezes, eu sinto que nós, brasileiros, temos um pouco de falta de identidade, sabe? Falta de identidade como brasileiro, como nação. Não sei se porque o Brasil é uma das nações mais jovem que tem, né? Porque se você pegar a Europa, alguns desses países, a Ásia, tem países muito mais antigos. Então, todo esse tempo contribuiu para eles desenvolver uma cultura, uma identidade, um patriotismo. Talvez o Brasil tenha um pouco dessa dificuldade pelo tempo que tem. Mas o fato é que eu acredito que a falta de identidade do brasileiro é que leva ele a não ter amor pela pátria, talvez, ou então não dá importância para a política, vota em qualquer um. Né, o que eu mais repudio é quando eu escuto alguma pessoa falar que vai votar em X candidato porque está na frente das pesquisas e ele não quer perder o voto. Que não faz sentido. Muitos acontece. Não né? faz sentido Muitos nenhum. O que fazem é isso. perder o voto, né? Só porque ele vai ganhar, porque vai perder. O que é? Exato. O que é perder um voto? Será que quando o teu candidato perde, você perdeu o voto? Talvez você ganhou, né? Pois é. Então tem que... É isso que... Só que, na verdade, nós somos alunos primários na política, né? É isso que você está falando. Tem uns países europeus aí com dezenas de anos mais velhos que nós, né? E são mais escolados, né? O Brasil, nós não tínhamos esse interesse pela política, né? Então aí que está a diferença, né? Que já passaram por isso, né? Nós não entendemos de política ainda, né? Hoje nós, tipo assim, nós se tornamos mais patriotas, mas isso não quer dizer que eu passei a entender mais de política e comecei a defender um lado, né? Porque eu vi que se eu não fizer isso, isso é interessante, é uma coisa que foi despertada no ser humano, no brasileiro, que se eu não me interessar hoje pela política, amanhã meus filhos vão pagar. Meus netos vão pagar, entendeu? Então eu acho que é interessante sim nós a cada dia discutirmos mais, não que não pode discutir, sabe? Eu acho que as tuas ideias têm que ser colocadas assim, você tem que buscar isso, né? Porque se você fizer isso, lá na frente, né, os teus netos, filhos, netos, bisnetos, sei lá quem, vai falar, não, meu avô, meu pai, ele brigou por nós, para nós estar aqui hoje, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, mas com certeza, se nós fizermos a escolha certa, né? Aquela conversa lá do começo, se nós fizermos a escolha certa hoje, né? De buscar, de conhecer quem é meu candidato, por que eu voto nele, por que eu não voto nesse, isso é interessante. E isso não apenas de 4 em 4 anos, né? Durante todo o mandato. O tempo todo. Até é interessante, né? Meu filho completou 16 anos agora, esses dias, né? Mas desde o final do ano passado ele já vem falando, pai, eu tenho que fazer meu título, porque esse ano eu voto. Olha aí, quando que uma criança de 15 anos se interessaria para dar um voto para alguém? E agora esperando completar a idade. Ele está esperando, exatamente. Olha que interessante isso, né? Então, quer dizer, ele se preocupa com isso. Tem muitas coisas que eu busco na internet e pergunto para ele tem mais conhecimento que eu já na própria política. Porque ele pesquisa isso, ele está interessado no futuro dele. Olha que legal isso. Então vamos torcer que a maioria dos jovens façam isso, né? Busquem. Eu penso que política e economia e finanças deveriam ser parte do currículo escolar, né? Dos nossos alunos desde criança aí, deveriam aprender política, né? Não aprender política depois de grande, depois de alguma situação. Mas vamos lá. E não aquela política partidária, né? Aquela política de ideias. Não né? politicagem, política verdadeira, não, né? Mas essa questão do currículo escolar é uma questão que deveria ser mais discutida mesmo, realmente. Empreendedorismo, porque hoje eu, por exemplo, o que eu aprendi na faculdade foi como ser um funcionário e não como empreender. Eles ensinam você
a trabalhar de carteira assinada. Não que isso seja ruim, mas Aham. você pode querer mais também, né? Você pode querer mais. Mas se você for ver as nossas universidades, não é de hoje, não. Isso eu acho que a vida toda, né? Elas sempre foram voltadas mais Para trabalhar. para trabalhar, É. né? Para você ser funcionário, para você tal, do que ser empresário, né? Uhum. Poucas faculdades fazem isso hoje, né? Sim. Tipo assim, dá aquele ênfase em cima do cara ser um empreendedor, como ser um empreendedor, como ser, sabe? Isso é interessante. Mas talvez isso porque não interessa a muitos, né? É, Talvez para o conjunto político ter muitos empreendedores não seja interessante, né? Talvez seja isso. Mas vamos lá, seu Anildo. Quais são os novos planos? O senhor não deve ser a pessoa que encerra o seu ciclo com um plano, com um projeto apenas. Quais são os novos? Pode falar? Não pode? olha, novos planos Os de me novos aposentar. sonhos. Novo plano de me aposentar. Estamos aí quase chegando na idade já, né? Mas como tem muito chão pela frente, né? E eu acho assim, desde o início que chegamos em Sorriso, a gente sempre teve uma pretensão, né? De ter uma vida legal, de ter chegar no final da vida, digamos assim, tranquilo, né? Bem, né? E para que isso aconteça, você não pode pensar em você, né? Quando você pensa só em você, acaba se frustrando ali, né? Porque, né, as coisas acontecem muito rápido, né? Então tem que ser pensado como uma família, como um todo, né? Um projeto que dê certo, ele tem que ser pensado como um todo. E hoje eu fico contente que tem meus filhos trabalhando comigo, né? Então tem lá o Guilherme, lá que está chegando nos 30 anos, tem um menino com 15, 16 anos, ele é super... nossa, ele está sempre junto, ele trabalha, ele é caixa, ele é garçom, ele se inteira em todo o funcionamento do próprio recanto, né? Então, isso me deixa com uma certa tranquilidade, porque daqui uns dias eu tenho que passar para frente isso, né? E eles estando preparados, né, para mim fica mais tranquilo, né? E a gente agora, um ano atrás, a gente decidiu montar uma nova estrutura, né, anexa ao Recanto da Viola. E estamos montando lá o Recanto Aquapark, né? Tem até no site, né, recantoaquapark.com.br. E a gente está lá com a obra em torno de 60% já pronta. São várias piscinas, restaurante, um novo restaurante, choperia, espaço para show. É Tem um área complexo, VIP, então. É um um complexo. Inclusive, a gente está começando a vender alguns títulos também. Fique à vontade. Pode oferecer aqui claro. Não, com certeza. E tem muitas pessoas procurando já, né? Mas vai ser um espaço assim para complementar, aquilo que você falando antes, né? É um espaço turístico, então ele vai complementar o Recanto da Viola, né? E depois no futuro vai ter uma pousada também. Mas no momento a gente está trabalhando em cima desse projeto que é o Recanto Aquapark. E ele tá lá, né? O senhor é um apaixonado por viola, né? Opa, essa aí é a parte boa do negócio. Eu fiquei com duas questões aqui ouvindo o senhor. Para encerrar de política, algum projeto político do seu Anildo? Ou se não quiser responder também, fica à vontade. Eu acho que essa parte eu vou deixar para os outros, né? Eu vou passar a minha parte porque como eu vivi a vida inteira na área como empresário, como pequeno empresário, a gente não tem aquele cunho político, né? E para você ser político, você tem que ter todo tipo assim, tem que ter um gingado diferente, né? Você tem que conquistar eleitor, você saber trabalhar com esse lado e tudo. E aí você tem que, acho que se aprimorar mais nesse ponto, né? E tem bons políticos na nossa cidade aí que merecem o nosso respeito e com certeza eles fazem a nossa parte também, né? Legal, respondeu bem. Eu tinha uma outra questão, Marcos, que eu queria saber. Eu imagino, conhecendo o nosso país, um pouquinho que a gente conhece, deve ter muita burocracia, ou eu estou errado, para ter uma empresa na dimensão da empresa que o senhor tem. Demora-se muito para tirar licenças, permissões. O que o senhor acha que
dificulta a vida do empresário ou tá tudo certo? Não, ela é complicada, é bem morosa, né? Quando você parte para esse lado, você tem o projeto, você pensa em começar a construir o ano que vem, você tem que começar no mínimo 2 anos antes com os projetos, né? Porque principalmente, né, uma das áreas que mais é mais complicado um pouco é a ambiental, né? Mas todas elas são um pouco complicadas. E são muitos tipos de documentos diferentes, né? Se você for analisar uma empresa igual aquela nossa hoje, você começa licença da piscicultura, meio ambiente. Nossa, aí vem, tipo assim, são acho que uns 8, 10 documentos diferentes, né? Que deveriam ser unificados, né? Mas são todos diferentes. Bombeiro. Nossa, aí, Cada tipo um é um assim, processo. cada um Um prazo, um um processo, uma prazo. forma. Então, assim, é complicado um pouco por causa disso. Aí, tipo assim, quando pega assim, uma construtora, alguém que já vem no ramo da construção, no ramo disso, eles têm mais facilidades porque eles têm todas as manias de fazer isso, né? Mas pra gente que tipo assim, vai pegando de uma em uma individual, ele é bem moroso essa parte de licenças, de documentações, e tem que ser em dia. Você não pode trabalhar errado porque, primeiro, você pode levar multa, né? E segundo, que não é correto, né? Então você tem que ter, tipo, principalmente, igual eu falei antes, a parte meio ambiente, né? Ela tem que ser muito bem estruturada. Eu acho que o Brasil, ele é um país, no meu entender, né, é um país muito burocrata, amarra-se muito. Eu imagino também que o empresário, talvez o senhor possa até dizer, deve sofrer muito com as questões trabalhistas também, né? Hoje em dia a gente tem muitas questões, até que com a reforma trabalhista eu acho que deu uma amenizada nisso, né? Porque eu sempre dizia que antigamente o trabalhador ele fazia uma acusação muitas vezes, né? E eu sou um trabalhador, então eu tenho legitimidade de falar isso. Muitas vezes o trabalhador ele fazia uma acusação, mas não cabia a ele a provar o que ele estava falando, né? E do contrário, o empresário tinha que provar que aquilo não era verdade. E Verdade. isso pesava muito, né? Pro empresário. E aí, com a reforma, acredito que deu uma aliviada nessas questões, mas eu acredito que nós temos muito a evoluir, né? E tanto nessa área trabalhista como nessa área de burocracia de licenças enfim, essa é uma questão que eu acho que segura a economia brasileira de alguma forma, entendeu? Com certeza. Eu acho que muitas empresas, principalmente multinacionais, né? Elas empregariam mais, né? Se nessa área trabalhista fosse mais aberta, mais... igual você falou, com essa reforma que teve, meio que deixou de igual para igual, né? O empregador e o empregado, né? Então deu uma melhorada bem legal assim na próprias defesas, igual você falou, né? Antes o funcionário falava uma coisa, o empresário que tinha que provar se era ou não verdade aquilo lá, né? Hoje já não está bem assim também, né? Hoje para você entrar com ação já tem que ter umas provas e tem que ser um caso real, né? Sim. Acontece ainda, mas é bem menos do que antes, né? Bem tranquilo agora, Certo. bem mais tranquilo. Muito bem. 1 hora de conversa aqui com Anildo Pazinato, empresário aqui na cidade. Uma história de sucesso que nos deu uma aula aqui de empreendedorismo, de humildade, de atitude. Quero reforçar o convite para você que está nos ouvindo. Curta nossas redes sociais, comentem, compartilhem, mandem suas sugestões, elogios. Sugestões de convidados também são bem-vindas. E é isso. Obrigado, Anildo, por estar aqui, disponibilizando o seu tempo, que deve ser muito precioso, com certeza é precioso, né? João. Tamo junto, né? Esse é o Diga primeiro lá. de muitos. E só tenho a agradecer ao seu Anildo, que é um dos primeiros a estar postando no nosso projeto. Como o Marcos falou, tem uma agenda lotada, cheia de responsabilidades. E, seu Anildo, se o senhor quiser deixar uma mensagem, alguma coisa pra galera que vai estar acompanhando aí, fica à vontade. Eu quero agradecer vocês, né, por ter me convidado para vir participar desse tempo aí, da abertura desses trabalhos, né? Eu acho isso aí eu acho super legal porque são desafios, né? São desafios lançados e não são poucos, né? Então eu quero agradecer ao João, o Marcos que me convidou
E eu acho que é isso. Nós, como ser humano, temos que buscar todo dia uma coisa diferente, né? Você tem que levantar cedo e todo dia agradecer a Deus pela vida e seguir em frente, né? Eu acho que esse é o caminho e corre atrás, busque, tem espaço para todo mundo. Né? Tem gente que reclama que o meu espaço já tá lotado, mas não é assim. Cada um tem tem o seu espaço e pode criar ele, né? E a busca do sucesso. E o sucesso é isso daí. Para uns é dinheiro, para outros é alegria, para outros é família. Então cada um tem a sua maneira de enxergar, né? Muito bem. Obrigado pela participação. Obrigado, senhor Nilton. Obrigado à nossa equipe também aí, Davi. Valeu. Valeu, galera.